E aí, galera, bom dia. Estamos aí mais uma sexta-feira, estamos junto, colado. Semana passada nós começamos a trabalhar a parte relacionada com material genético propriamente dito. A gente viu a parte de duplicação do DNA, certo? E aí a gente viu como é a duplicação semiconservativa e tal. Vimos as fases do processo de duplicação, G1, S, G2. Vamos rever ainda hoje, vamos dar uma revisada nisso aí antes de iniciar o processo de mitose. Então, hoje nós vamos ver ciclo celular e divisão celular, mitose e meiose. Tá? Então, vou iniciar aqui o compartilhamento de tela para vocês, ok? Aí eu vou parar o meu vídeo e vou iniciar a tela aqui. Então, vamos começar a ver um pouco sobre ciclo celular, certo? Ciclo celular e divisões celulares, que no caso seria a mitose e a meiose. Vamos começar com mitose e depois a gente segue para a meiose, certo? Os processos de divisão celular, eles são extremamente importantes porque para que nós, por exemplo, cresçamos, é necessário que ocorra a mitose, a divisão celular, tá? Então, mitose, ela se faz necessária para que a gente consiga, de alguma maneira, crescer. Nós crescemos não pelo aumento do número de células, tá? Nós crescemos pelo aumento do, ou melhor, nós não crescemos pelo aumento do tamanho das células. Nós crescemos pelo aumento do número de células, tá? E vai ficar aparecendo esse negocinho aqui, tem que parar e tem que fazer o screen share de novo. Pronto. Então, vamos lá. Ciclo celular é dividido em intérfase, tá? E a divisão propriamente dita, tá? Então, a intérfase é a fase onde ocorre a duplicação do material genético e a divisão celular, mitose e meiose. Então, duplicação a gente viu na semana passada, né? A gente viu que a duplicação, o DNA, ele vai ser aberto pela helicase, vai ser quebrado, vai se transformar em duas moléculas. Então, imagina a célula fazer isso aí com os 46 cromossomos. Então, é um negócio muito complicado, é complexo demais para a célula, certo? Na intérfase, a gente vai ter justamente isso, tá? A gente vai ter os períodos G1, S e G2, que são os períodos que estarão relacionados a esse processo de duplicação do material genético. E ainda nós teremos o processo de divisão celular, que é a mitose e a meiose. A mitose é uma divisão equacional, onde eu aumento a quantidade de células sem alterar a quantidade de material genético. E a meiose é uma divisão reducional, tá? Onde eu aumento a quantidade de células, mas eu vou reduzir a metade a quantidade de material genético, certo? Então, então, nesse caso aí, a gente vai trabalhar a intérfase e a mitose, certo? Que é justamente a divisão equacional. Então, a intérfase, ela vai preceder tanto a mitose quanto a meiose, certo? É um processo dividido em três etapas, G1, S e G2. Algumas células, não sei se vocês estão vendo aqui, certo? Tem aqui G0, tá? Em G0, tá? Ocorre que as células estão estáveis. As células, elas não estão replicando. Estão me escutando? Alô, galera, vocês conseguem me escutar? Sim, professor, tranquilo. Falou, porque Então, ó, na fase G0, meu negócio tá bugando aqui.
Tá bugado aqui também. Espera, deixa eu ver aqui. Peraí que tá... Dado tá mudo só pra mim ou é impressão minha? Ele tá ajeitando uma coisinha. Assim. Oi, alô. Estão me escutando agora? Alô, som, testando. Estão me escutando agora? Beleza. Eu acho que o outro fone... Eu fui buscar o outro fonezinho ali, porque eu acho que o que eu tava usando deu um probleminha no fio, sei lá, na conexão de tanto usar. Enfim, vamos voltar aqui para onde nós estávamos, tá? Então, algumas células, elas ficam nesse período aqui, chamado G0, tá? No G0 é quando a célula está estável, ou seja, ela não está em duplicação. Algumas células permanecem a vida inteira em G0, como no caso dos neurônios, tá? Os neurônios, assim que eles são produzidos uma única vez no nosso organismo, certo? E nunca mais eles são repostos, tá? Então, nesse caso, essa característica do neurônio ela é única, tá? Porque ele é produzido uma única vez durante o período embrionário e só. Depois disso, não mais. E aí as Daria células pra fazer recebem neurônio nomes. se tivesse células tronco, né? Exatamente, mas aí não é um neurônio dando origem a outro neurônio. É uma célula tronco que vai se Criando um diferenciar em um neurônio. neurônio, entendeu? Aí é onde está. Então, os neurônios são células que a gente chama de células permanentes. São aquelas que permanecem em G0, tá? Durante toda a sua vida. Se um neurônio for danificado, ele naturalmente não vai ser reposto, ou seja, um neurônio não vai dar origem a outro neurônio, tá? Nós temos outras células que também são estáveis, assim elas recebem esse nome, e as células estáveis, elas não estão constantemente em divisão celular, mas caso haja necessidade por parte do organismo, tá? Essa célula pode voltar a replicar, tá? Então, no caso dos músculos, por exemplo, no caso dos ossos, quando a gente atinge, por exemplo, nossa maturidade, nossos ossos param de crescer, tá? Então, as células ósseas, elas entram em G0. Elas param todas as atividades de divisão celular e vão realizar suas atividades metabólicas normais, tá? Sendo que, se eu tiver uma fratura óssea, eu vou passar o resto da vida com aquele osso quebrado? Não. Em determinadas situações, a célula pode ser estimulada a sair de G0 e a entrar no processo de divisão. Então, quando ela sai de G0, ela entra em G1, S, G2, a gente vai ver quais são essas três etapas da intérfase e o que acontece em cada uma delas. Certo? E aí, essas células recebem o nome de células estáveis, tá? Também acontece com os músculos, por exemplo. Quando a gente atinge a maturidade, os músculos, eles não mais vão estar... Maria Luiz entrando aqui. As células musculares e ósseas, elas só vão se renovar caso elas sofram algum tipo de lesão, algum tipo de dano, alguma avaria. Então,
essas células serão repostas de acordo com as avarias que elas eventualmente venham a sofrer, tá? E eu tenho as células lábeis. O que são células lábeis? Células lábeis são células que estão constantemente se renovando. Por exemplo, a epiderme. Células epidérmicas, elas estão constantemente em processo de... Ó, apareceu de novo a coisinha. Hoje o sistema está muito bugado mesmo. Células lábeis são aquelas que estão constantemente se renovando, certo? Como na nossa epiderme. Diariamente nós perdemos milhares de células e essas milhares de células precisam ser repostas. Tá? As hemácias também atuam dessa maneira. A vida de uma hemácia, se eu não me engano, ela tem aproximadamente 120 dias de vida. Tá? Então, a cada 120 dias, uma hemácia ela é degenerada e uma nova hemácia ela é produzida. Então, são células que são constantemente renovadas. Essas células são chamadas de células lábeis. E elas nunca vão parar em G0. Elas, assim que terminam a divisão, já entra em G1 de novo e começa o processo. Então, ela sempre está dentro do ciclo. Tá? Então, células lábeis, elas nunca vão parar em G0. Tá? Elas sempre vão estar em processo de duplicação celular. Células estáveis param em G0, mas caso haja a necessidade, se tiver alguma avaria, alguma fratura, algum dano, elas podem voltar a se replicar para poder reestabelecer uma área lesionada, tá? E as células permanentes, elas sempre vão ficar em G0, porque depois que elas são produzidas, elas não mais se renovam, tá? E aí eu tenho G1, S e G2, que são as 3 fases da intérfase ou interfase, tanto faz, e M de mitose, ou pode ser meiose também, dependendo do tipo de divisão celular, ok? Áudio tá saindo legal aí para vocês, né? Sim, professor, tá tranquilo. Tá tranquilo? A tela tá saindo full screen, normal? Intérfase, com boas Beleza. Ótimo, é porque aqui tá chovendo, velho, e quando chove dá uma bugada geral na internet, enfim. Então, a intérfase é composta por 3 fases, como eu disse a vocês, G1, S, G2. G1, Gap 1, ou intervalo pré-sintético, tá? S, fase de síntese, ou duplicação do material genético. G2 é um intervalo pós-sintético. E aí, no G2, eu tenho os checkpoints, tá? Que é um ponto de checagem. Porque em G1, eu vou ter intensa atividade metabólica, síntese de proteínas, enzimas, RNA, organelas, eu vou ter um aumento do volume celular. Na fase S, é a fase onde ocorre literalmente a duplicação do material genético, que é o que a gente viu na aula da semana passada, certo? Então, eu passo a ter temporariamente uma célula com 92 cromossomos, já que eu vou ter 46 cromossomos duplicados em 2 conjuntos, tá? E a fase G2 é a fase em que se dá síntese de biomoléculas necessárias à divisão celular, certo? Crescimento e duplicação, crescimento celular, duplicação de centríolos, e também na fase G2 vai ocorrer o que nós chamamos de checkpoints, que é um mecanismo de checagem. Lembra que eu disse a vocês que na duplicação o material genético ele precisa ser completamente duplicado sem que ocorra nenhum mínimo erro, tá? Então, é justamente isso. Esse checkpoint é um ponto em que ocorrerá, certo? Uma avaliação, digamos assim, do material genético para saber se ele foi corretamente duplicado. Caso tenha algum erro que venha a trazer algum tipo de dano ao organismo, essas células serão eliminadas pelo próprio organismo, tá? Então, na intérfase, no início tem isso aqui, ó, os cromossomos simples. Aqui, depois, no final da intérfase, eu tenho os cromossomos duplicados. Então, eu tenho um par de cada cromossomo. Então, tá aí, ó, início da intérfase. E como o cromossomo vai estar antes e depois do período S, tá? Lembrando, as etapas são G1, S e G2, tá? Na fase G1, eu vou ter uma molécula de DNA só, uma cromátide, tá? Na fase S, que estaria aqui no meio, vai ter a duplicação do DNA. E aqui, depois do período S, que é a fase G2, eu vou ter a cromátide duplicada, certo? Então, eu vou ter aí esse material genético duplicado, ok? Então, imaginem isso aqui feito, no caso em nós seres humanos, em
46 cromossomos. Então, é um processo extremamente complexo para a célula. Apesar de ser fácil de entender como acontece, mas é um processo extremamente complexo para a célula, tá? A mitose, aí já entramos no processo de divisão celular. Então, nossas células elas vão passar pela intérfase para poder entrar na mitose, tá? A mitose vai ser a divisão celular propriamente dita, onde as células vão parar de realizar suas funções que deveriam realizar e vão focar, entre aspas assim, digamos, no processo da divisão celular propriamente dita, certo? Então, antes de qualquer célula dividir, é necessário que haja a duplicação do material genético, certo? Então, duplicação do material genético para posteriormente haver a divisão. Então, importância biológica da mitose, já havia falado para vocês, é o crescimento. Então, nós crescemos não pelo aumento do tamanho da nossa célula, certo? Mas nós crescemos pelo aumento do número das nossas células, tá? Renovação e regeneração de células e tecidos, acabamos de falar da epiderme, dos ossos, dos músculos, tá? E reprodução assexuada, isso aqui é característico. Oi? Então quer dizer, quanto mais uma pessoa, mais células ela tem? Sim, sim, porque as células elas têm um tamanho específico. Então, se o indivíduo é maior, ele vai ter mais células. Tanto se você for comparar uma criança, um adolescente, um adulto, a gente vai ter quantidades diferentes de células. E outra, se vocês tiverem curiosidade, tá? Depois vocês procuram lá na internet. Como nossa epiderme ela está constantemente perdendo células e também produzindo novas células, tá? Ao longo da vida, a gente produz uma quantidade absurda de células epidérmicas, tá? Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem na internet, entrem aí em algum site, procurem essa informação de quantas células epidérmicas um organismo humano produz ao longo da vida e o quanto isso representa em relação à quantidade de células vivas que a gente pode ter no indivíduo adulto. Aí vocês vão ver que é um negócio assim, absurdo, né? É muito, muito interessante. Não vou dizer aqui não para não dar spoiler. Então, fase mitótica. A mitose ela tem 4 fases: a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Tem até uma espécie de sei lá. A gente sempre coloca isso aqui para vocês entenderem melhor, certo? Então, tá aqui, ó. Prometa a Ana telefonal. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, tá? Então, se você utilizar, tá? Isso aqui, é só você se ligar nisso aí, tá? Então, a gente sempre tem essas diquinhas para que a gente possa saber a sequência correta das etapas da mitose, até porque essas etapas elas não mudam, tá? Sempre vai ter a prófase, depois da prófase, metáfase, depois da metáfase, anáfase, depois a anáfase, telófase, e no final da telófase, a citocinese. Então, sempre vou ter essa mesma sequência. Diga aí. E a prometáfase? É aí onde está. Em alguns livros, a gente pode achar prometáfase. O que é isso? É a transição entre a prófase e a metáfase. Eu tenho a metanáfase. O que é a metanáfase? É a transição entre a metáfase e a anáfase, entendeu? Então, é um período que não está nem na prófase, nem na metáfase, mas está no meio do caminho, encaminhando de uma para outra, tá? Isso aí eu vim estudar no curso superior, tá? Hoje, em alguns livros de ensino médio já traz, tá? Eu prefiro não abordar porque acaba deixando meio que complexo para você entender a prófase, a metáfase, a metáfase, a metanáfase, a anáfase, porque são a prometáfase e a metanáfase são a transição entre uma fase e outra. Então, se a gente sabe como é uma fase e a gente sabe como é a outra fase, tá? Então, a gente sabe que no meio do caminho teve uma modificação, certo? Então, não precisa dar nome a essa modificação, nem dizer como ela está ocorrendo, não agora, pelo menos, tá? Mas quem entrar num curso na área de saúde, na área de agronomia, zootecnia, vai ver isso aí bem detalhadamente, certo? Então, na prófase. Então, essas são as principais características da prófase. Espiralização da cromatina,
tá? E a individualização dos cromossomos. Afastamento dos centríolos para os polos, tá? Vai formar o que nós chamamos de fuso acromático ou fuso mitótico, tá? Desaparecimento do nucleolo e da carioteca. Então, a carioteca começa a degenerar. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Carioteca é a membrana que envolve e delimita o núcleo, tá? Então, ela começa a assumir, tá? Professor, mas se ela começa a assumir a carioteca indo embora, os cromossomos vão ficar no citoplasma, certo? Certo. Quer dizer que eles vão se espalhar no citoplasma, certo? Errado. Por quê? Porque eu vou ter isso aqui, ó, o fuso acromático, o fuso mitótico, que são fibras proteicas que vão segurar os cromossomos e organizar os cromossomos durante a divisão celular, certo? Cromossomos já formados se movem e se unem a uma fibra do fuso pelo seu centrômero. Foi o que eu acabei de falar, ó. A fibra do fuso, ele vai segurar o cromossomo, certo? E vai deixá-lo organizado. O cromossomo não vai ficar simplesmente solto de maneira aleatória no citoplasma. Então tá aí, ó, os cromossomos, certo? Os centríolos e o núcleo. O núcleo, ou melhor, a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, vai sumir, tá sumindo, certo? Os centríolos vão migrar para os polos opostos e vai acontecer a formação das fibras do fuso. Pronto, isso aqui seria a prometáfase, entre aspas. Por quê? É o fim da prófase para o início da metáfase. Aqui as fibras do fuso já estão organizadas, aqui os centríolos já estão nos polos opostos. Eu já tenho, ó, os cromossomos presos pelas fibras do fuso, tá? E aí, depois da prófase, logicamente, vem a metáfase. Aí está uma fotomicrografia da formação do fuso acromático, tá? Como que ele é formado. Na metáfase, meta vem de meio, tá? Metáfase vai ser uma fase em que os cromossomos eles vão ser agrupados e organizados no meio da célula, formando uma estrutura chamada de placa equatorial. Tá? Essa placa equatorial vai ser formada pelos cromossomos que serão organizados porque eles estão presos a essas fibrazinhas. Lembra da fibra do fuso acromático que foi produzido lá na prófase, tá? E aí os cromossomos atingem o máximo de condensação e vão ficar extremamente espiralizados, ok? E aí é onde está. Na metáfase, como aí já está mesmo, é uma fase bem rápida, tá? Os cromossomos alinham na região mediana da célula e aí começa a haver o encurtamento das fibras do fuso, tá? Eu vou ter o encurtamento das fibras do fuso tanto para a direção desse centríolo quanto para a direção desse centríolo. Então, o que vai acontecer? Esse cromossomo aqui vai ser tensionado para cá e ele vai ser tensionado para cá. Logicamente, o que poderá acontecer com ele? Ele vai o quê? Se romper, tá? A partir do momento que ele se rompe, eu já saio da metáfase e passo para a fase de anáfase. Aqui está mostrando, ó, as fibras, certo? Os cromossomos alinhados na área equatorial, tá? Na região equatorial. Tá? E as fibras encurtando para polos opostos. Então, eu tenho uma fibra ligada aqui e outra ligada aqui, ó. Essa fibra vai encurtar para cá, essa fibra vai encurtar para cá e o cromossomo simplesmente vai se partir, tá? As cromátides vão se partir formando os cromossomos filho. E aí eu tenho a fase de anáfase, que é uma fase de migração. Então, no início da anáfase, os cromossomos ainda estão juntos, tá? As fibras começam a encurtar, certo? E ocorre a migração. Duas massas cromossômicas para dois pontos, dois polos opostos, onde estão os centríolos, tá? E o negócio já disse que tem menos de 10 minutos. Então, eu vou aumentar a distância entre os polos da célula, ou seja, os cromossomos começam a se distanciar. Aí depois aqui é fácil demais, ó. É só eu reorganizar um núcleo ao redor desse cromossomo e dividir a célula aqui, ó. Então, ao invés de uma, eu passo a ter duas células. Mas isso já acontece na fase final, certo? Então, na anáfase, as cromátides se separam e se deslocam até os centríolos. As fibras do fuso vão desaparecendo, ou seja, aquelas fibrazinhas já começam a sumir. O material hereditário, que é o DNA, se dividem de forma idêntica em duas partes, ou seja, eu vou dividir o material
em quantidades iguais que vão migrar para polos opostos. Por isso que eu vou gerar células também iguais entre si, certo? Então, aqui o início da anáfase, ó, acabei de separar o material genético, pode ver, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 cromossomos aqui também. Essa fibra começa a encurtar nessa direção, essa fibra começa a encurtar nessa direção, e aí no final da anáfase eu tenho isso aqui, ó, certo? Eu tenho duas massas de cromossomos idênticas em polos opostos, bem afastadas entre si, as fibras do fuso sumiram, tá? E aí eu vou reorganizar o núcleo, ou seja, eu vou refazer a carioteca aqui. Depois que eu refizer a carioteca, eu simplesmente divido a célula e ao invés de uma, eu passo a ter duas células distintas, tá? Então tá aí, ó, a anáfase mostrando a migração dos cromossomos para os polos opostos. E não sei se você já consegue enxergar que aqui a célula está sofrendo como se fosse uma espécie de estrangulamento, tá? Que já caracteriza o processo de divisão citoplasmática, tá? Que é chamado de citocinese. Então tá aí, ó, a telófase, que é a última fase, eu vou ter cromossomos chegando aos polos, tá? Desaparecimento das fibras do fuso, que já não tem mais, reaparecimento da carioteca, tá? Descondensação dos cromossomos, que passam a ficar filamentosos, voltam à forma de eucromatina, reapareceu o nucleolo aqui, ó, e por fim, eu tenho a divisão do citoplasma celular. Então agora eu passo a ter não uma, mas duas células, certo? Então tá aqui, ó, os dois conjuntos cromossômicos já começando o processo de reorganização da carioteca, certo? Aqui já vai estar, ó, a carioteca completamente formada e basicamente eu só vou dividir aqui ao meio e vou formar duas células distintas. Então aqui está a citocinese, ó. Citocinese já é o final do processo, e aí esse final do processo caracteriza-se pela divisão citoplasmática, tá? E aí eu tenho o início da citocinese, ó, os dois conjuntos cromossômicos já completamente isolados, digamos assim, ou completamente recobertos pela carioteca, tá? Os centríolos já estão aqui, ó, não tem fibra de fuso nenhuma, e eu começo a ter invaginações da membrana. Então, início da citocinese e no final acontece isso, ó. Simples assim. Então, agora eu passo a ter não uma, mas duas células iguaizinhas entre si. Se você pegar o material genético que tem aqui, vai ser igualzinho ao material genético que tem aqui. Por quê? Porque esse material genético veio de uma duplicação. E essa duplicação fez cópias idênticas do material genético, tá? Então tá aí mostrando, ó, fotomicrografias de células filhas que foram geradas a partir de uma célula mãe. É muito comum a gente ver isso em bactérias, por exemplo, que reproduzem-se de maneira sexuada, né? Simplesmente a bactéria vai lá e se divide em duas, tá? Aí ele está mostrando a citocinese em células animais e em células vegetais. Em células animais, ela é astral, ou seja, tem áster, tem essas fibrazinhas. Na célula vegetal é anastral, por quê? Porque célula vegetal não tem centríolo, consequentemente não produz fibra do fuso, tá? Aqui ela é cêntrica, tem centríolo. Aqui é acêntrica, não tem centríolo. E a citocinese aqui, ela é uma citocinese centrípeta, ela se dá de fora para dentro, tá? E aqui eu tenho uma citocinese centrífuga, tá? Ela se dá de dentro para fora, ou seja, a divisão começa no interior da célula e vai de dentro para fora, certo? Então, basicamente, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é o gráfico, tá? Vai mostrar a variação da quantidade de DNA durante o ciclo celular. E aí vai acontecer na fase G1 da intéfase, ó, eu só tenho o crescimento celular, o aumento do volume da célula, mas a quantidade de material genético continua a mesma. Na fase S, que é a fase de síntese ou duplicação do material genético, eu começo com a quantidade de 2Q de material genético e vou para uma quantidade de 4Q, eu duplico o material genético. A fase G2 é uma fase que ainda ocorre um certo crescimento e o mecanismo de checagem para saber se o material genético foi corretamente duplicado.
Aí eu tenho na prófase, a metáfase. A separação dos cromossomos se dá na anáfase. Então, justamente na anáfase ocorre isso aqui, ó. Eu saio de 4Q e volto para 2Q. Ou seja, eu separei duas massas cromossomiais. Certo? E aí, na telófase, eu tenho a finalização e a citocinese. Depois da citocinese, olha quantas células eu tenho aqui no final. 2 células, certo? Então, são 2 célulazinhas iguais entre si e iguais a essa célulazinha aqui que estava no começo, tá? Que é chamada de célula-mãe, tá? Então, isso aí nada mais é do que o processo de mitose. Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças em relação à mitose no material de vocês. Vocês vão encontrar um pouquinho mais de informação, então dê uma lida lá no material de vocês, tá? Para complementar isso aí. E se porventura tiver alguma dúvida, é só vir aqui e me perguntar, certo? Ou melhor, perguntem no privado que acaba ficando mais fácil da gente manter comunicação, ok? Então, estamos aí com menos de 3 minutos para finalizar o nosso meeting aqui, certo? Por hoje, o que eu teria de informação seria isso. Não dá para a gente iniciar meiose, até porque é um pouquinho mais demorado, certo? Mas aí, entenderam legal aí a intérfase, entenderam legal aí a mitose, tá? Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês, ok? Então, bom final de semana aí para todos, que hoje eu acho que essa é a última aula do dia de vocês, já não tem nenhuma reposição de aula de ninguém. Glória. E até a próxima semana. Valeu, valeu vocês. Valeu, professor.